Olá! Desejo boas-vindas e bom retorno ao AVA, agora na disciplina de Métodos e Técnicas de Pesquisa e História 2. A partir de agora, você realizará aprofundamentos no seu pré-projeto de pesquisa e começará a colocar ele em prática. A essa altura, você já deve ter realizado as alterações indicadas no feedback final, ainda na disciplina de Métodos 1. Dessa forma, verificou quais são os equívocos, os limites e as possibilidades na execução do seu projeto. O material da disciplina está dividido em 5 unidades. O produto final da disciplina será o projeto de pesquisa a ser desenvolvido durante este semestre e no próximo. Fundamental nesse semestre é a pesquisa bibliográfica e o embasamento teórico, além da pesquisa documental, a análise das fontes com o embasamento metodológico. Quais serão as diferenças com Métodos 1? Primeiro, a construção do objeto de pesquisa, a elaboração da problemática, justificativa, objetivos de pesquisa, com o devido aprofundamento teórico-metodológico. Segundo, o auxílio do orientador, da orientadora. E terceiro, o aproveitamento do tempo, pois agora você realizará a pesquisa junto à reconstrução do projeto. A primeira unidade, intitulada Construção do Objeto, lança um enfoque sobre a delimitação do seu tema, recortes e objetivos, ou seja, o que você pretende com a pesquisa. O objeto não está dado, não está pronto. Ele tem que ser construído com leituras, reflexões e contato com as fontes. A unidade está dividida em 4 seções. A primeira seção trata da reconstrução da pergunta de partida. Com base nas indicações de correções apontadas em Métodos 1, você deverá realizar reformulações no seu problema de pesquisa, se necessário. A problemática é um aprofundamento da pergunta de partida. Agora, com mais leituras sobre o tema de pesquisa, você precisa embasar, fundamentar a pergunta, considerando os avanços que você já fez até aqui. Lembre-se que a pergunta não pode ser vazia, desconexa, abrangente demais e nem frágil do ponto de vista metodológico. Outro fator importante, você não pode propor um problema sobre o qual já tem a resposta definida antecipadamente. A resposta a essa problemática será a pesquisa a ser realizada por você. Lembre-se também de localizar o tema no tempo, recorte temporal, e no espaço, recorte espacial. Geralmente, as pesquisas historiográficas já trazem esses dados até no título do projeto e depois no título do TCC. Quanto à justificativa, você precisará indicar no projeto, com propriedade, com domínio de leituras, por que esse tema é relevante para se tornar um trabalho de conclusão de curso em um curso de graduação dentro de uma universidade como a UEPG. Conforme já orientado em Métodos 1, seu tema deve ter uma relevância social e científica. Por exemplo, se o tema nunca foi pesquisado antes, se as fontes são inéditas, se o tema já foi pesquisado, mas requer uma revisão sobre ele, se ele é um tema polêmico que suscita novos pontos de vista, etc. Tudo isso, ou melhor, uma dessas possibilidades pode ser explicação da justificativa da sua pesquisa. Quanto à elaboração dos objetivos, eles são de 2 tipos. Um objetivo geral e outros que são os objetivos específicos. Podem ser de 3 a 4 objetivos específicos. O geral é a problemática transformada em uma frase que se inicia com o verbo no infinitivo. Por exemplo, analisar as representações sociais sobre a violência contra a mulher nos Campos Gerais entre 1990 a 2010. Ou também, compreender o processo de formação da Igreja Luterana em Curitiba na primeira metade do século XX. Ou ainda, refletir sobre o tratamento dado às pessoas com hanseníase na saúde pública em Ponta Grossa entre os anos 2000 a 2018. Percebeu a semelhança? Todas as frases envolvem uma ação que vai ainda se concretizar. Nesse caso, é a pesquisa a ser realizada por você. Cuidado com os objetivos.
Não temos domínio do nosso texto. Não sabemos ainda qual será a repercussão do nosso trabalho de pesquisa. Por isso, não insira no texto um objetivo como contribuir para o estudo da história, contribuir com o conhecimento histórico da população da sociedade X, melhorar o ensino de história no Brasil ou na minha cidade. Todas essas questões ficam implícitas no trabalho, mas não tem como antever essa situação. Por isso, direcione os seus objetivos ao tema proposto, sem filosofar demais sobre ele ou sua função enquanto futuro historiador. Os objetivos específicos são desdobramentos da problemática e do objetivo geral. Pense da seguinte forma: quais ações são necessárias para você investigar o seu tema, sua problemática? Os objetivos específicos são os degraus de uma escada inteira que é o seu TCC. Por exemplo, para pesquisar a história da implantação da Igreja Luterana em Curitiba em um dado momento, o que é necessário pesquisar também? Compreender o contexto social e religioso da cidade naquela época, entender as bases da doutrina luterana, investigar a história dessa denominação religiosa, identificar os sujeitos envolvidos nesse processo e conhecer os papéis por eles desempenhados nesse contexto. Esses são alguns exemplos de objetivos específicos, necessários ao conhecimento do tema, totalmente ligados ao objetivo geral. A unidade 2 trata do referencial teórico, refletindo sobre as leituras e a sistematização de ideias de outros autores para serem incorporadas ao seu texto. Veja, não se trata de copiar e colar textos de outros autores. Aqui no referencial teórico, você precisa ler, identificar as principais ideias no texto, produzir fichamentos e resumos, para que você possa agregar essas leituras teóricas e metodológicas ao seu trabalho. Por exemplo, no caso das representações sociais da violência contra a mulher, é necessário procurar autores que pesquisam sobre representações sociais, violência contra a mulher e sobre o contexto em que essa violência será analisada, no caso Ponta Grossa, Campos Gerais, Paraná, etc. Verifique quais são os autores de peso que mais contribuem para a sua análise. Essa fase de leituras deve ser realizada durante todo o semestre e também no próximo, até a finalização do TCC. Pois sem o respaldo teórico, não há análise das fontes. Você precisa interpretar e analisar as fontes históricas escolhidas por você à luz do referencial teórico. Os autores e as ideias, as obras já desenvolvidas sobre temas similares ao seu, são de grande importância e você deve dominar essas leituras. Já a unidade 3, chamada Ferramentas Informatizadas para o Uso do Historiador, ensina como utilizar programas, aplicativos para produzir fichamentos dos referenciais teóricos. A unidade 4, intitulada Metodologias para Diferentes Fontes Históricas, aborda outro elemento fundamental da pesquisa, que são as metodologias necessárias para a análise das fontes. Para cada tipo de fonte, existe uma metodologia ou várias a serem aplicadas. Textos escritos, como documentos oficiais, jornais, revistas, diários, possuem formas específicas para serem analisados. Metodologias de análise de imagem podem ser divididas em dois casos: imagens fixas, como fotografias, pinturas, charges, gravuras, e imagens em movimento, vídeos, filmes, documentários e entrevistas gravadas. Ainda existe a história oral e a análise de depoimentos e entrevistas, que são bastante específicas, pois são o único tipo de fonte que é produzido e analisado pelo próprio historiador. Sobre esse tipo de fonte e metodologia, faremos incursões especiais durante a disciplina. Por fim, temos ainda a análise da cultura material. Análise a partir de objetos, por exemplo, que também demandam uma metodologia específica. Cada caso é um caso. Cada tipo de fonte deve ser considerada a partir de suas particularidades.
uma linguagem própria e como artefato cultural, produzido dentro de um determinado contexto por sujeitos históricos com determinados interesses e motivações. Lembre-se que, independente da tipologia de fonte, todas devem ser consideradas como versões de uma história, e não como verdades absolutas e inquestionáveis a serem reproduzidas no seu TCC. Por isso, retomo a importância da palavra problemática. É o que você vai fazer. Problematizar as fontes, problematizar os acontecimentos relacionados ao tema, questionar o conteúdo e a autoria das fontes, mas não no sentido de considerar verdadeiro ou falso, mas sim questionar no sentido de perceber quais foram os interesses, as características, os sujeitos envolvidos naquele contexto e recortes que você pretende analisar. Feito isso, entramos na unidade 5, que é a finalização do projeto de pesquisa. Essa é a última unidade da disciplina e também a que resultará na avaliação final, que será a postagem do projeto de pesquisa finalizado. Ou seja, dentro do formato indicado como tarefa final. Assim como em método Zoom, aqui não haverá prova presencial. Você realizará todas as correções e aprofundamentos para a postagem do projeto final. A elaboração e a finalização do projeto devem ser uma continuação de tudo aquilo que desenvolvemos em método Zoom. Portanto, essa é uma fase de aprofundamentos, leituras, reflexões e mais aprofundamentos. Seja assíduo no ambiente virtual. Participe das webs, mande mensagens, pesquise e mantenha uma rotina de pesquisa. Defina um horário por semana específico para a disciplina de métodos 2 e para a produção do TCC. Também mantenha contato frequente com seu orientador, sua orientadora. E em caso de problemas nesse contato, me avise imediatamente. Eu estarei disponível para ajudar você a realizar essa importante tarefa de formação que é a pesquisa científica. Um grande abraço, continue contando comigo e bons estudos!